Bom dia, meus amores, minhas amoras, como vocês estão? Começando mais uma aula, dia 30 de setembro. O ano tá correndo, hein? Tá correndo. Então, nós estamos vendo o conceito de momento linear, né? Vimos o conceito de impulso, quantidade de movimento, que é a tendência do corpo de se manter em linha reta. Vimos que isso está associado à massa vezes a velocidade. Vimos o conceito de impulso, que é uma força vezes um tempo. Chegamos a fazer exercícios e vimos na última aula que quando eu não tenho um impulso e eu tenho que esse corpo muda o movimento, né? Ele vai manter essa quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Chegamos a ver aqui alguns exemplos, mas eu não cheguei a fazer com vocês, mas eu passei 2 deveres para casa. Então vamos corrigir para a gente ter uma ideia de como que é. Então repara aqui, ó. Um bloco de massa de 10 kg se move para frente com velocidade de 5 metros por segundo. Em determinado momento ele se quebra, fazendo com que 2 kg desse material sejam jogados para trás com 1 metro por segundo. Qual a velocidade restante do corpo? Então o exercício é parecido com esse cara aqui, ó, que a gente acabou de ver na questão anterior. Então meu corpo ele tem uma massa de 10 kg. Quando ele se quebra, eu vou ter uma massa de 1 kg, no caso 2 kg, vão se mover com uma velocidade de menos 1, ou seja, vai se mover para trás. Se eu tenho 10, 2 ficaram para trás, então significa que 8 estão se movendo para frente. E a velocidade inicial desse é 5. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu preciso saber que a quantidade de movimento inicial, antes dele se quebrar, é igual à quantidade de movimento final, depois que ele se quebra. Então, o que acontece? A quantidade de movimento dele vai ser igual à quantidade de movimento do corpo ali de 2 kg, vou botar aqui em evidência, mais a quantidade de movimento do corpo de 8 kg. Então, para mim, vai ficar massa vezes velocidade é igual a massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade. Ou seja, eu sempre vou converter a quantidade de movimento em massa e velocidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Quanto que vale a massa do meu corpo? A massa do meu corpo, antes de se quebrar, valia 10. E a velocidade era 5, porque estava se movendo para a direita. Depois que ele se quebrou, 2 quilos começaram a se mover para onde? Para trás. Então, eu vou ter um menos 1 associado. E aí, se 2 quilos se moveram para trás, 8 vão se mover para frente. Então, eu vou ter que esse cara vai se mover para frente, eu vou ter aqui 8. Então, eu vou ter ali 10 vezes 2, 50. 2 vezes menos 1, menos 2. Passo 50 para lá. No caso, passo 2 para lá. Então, vai ficar 52. E passo o 8 dividindo. Então, minha velocidade é igual a 52 dividido por 8. 52 dividido por 8 é 6,5. Então, minha velocidade é de 6,5. Ou seja, o corpo se move para trás e ele ganha um impulso, né? A tendência é que ele ganhe maior velocidade. Então, aqui a gente tem outro exemplo que ficou para casa. Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa imagem. Cortar aqui o número, porque a gente não precisa do número. Um móvel de massa de 3 kg se desloca horizontalmente com velocidade e escalar constante de 15 metros. Num determinado instante, passa a atuar sobre o móvel uma força constante de 2,5 durante 4 segundos, na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. A partir dessas informações, determine a intensidade do impulso. Então, vamos pensar ali, ó. O que a gente tem?
Impulso é a força vezes o tempo. Como ele aplicou uma força de 2,5 num tempo de 4 segundos, então eu vou ter que esse cara é um impulso de 10 newton vezes segundos, tudo bem? Ele pede a quantidade de movimento antes da ação. Então, a quantidade de movimento antes da ação seria a quantidade de movimento inicial. Então, a quantidade inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Qual é a massa dele? 3. Qual a velocidade que ele tinha? 15. Então, esse cara passou a ser 45 newton vezes segundo. E o módulo da quantidade de movimento no instante que a força deixa de existir. Então, o que acontece? Ele está se movimentando com 45. E aí, ele fala que atua uma força constante na mesma direção. Então, ele está se movendo, alguém veio e empurrou ele, ou seja, aumentou ele. Então, eu sei que a quantidade de movimento, ela é a quantidade final menos a quantidade inicial. Ou seja, eu vou ter 10 é igual à quantidade final menos 45. Quantidade final é igual a 10 mais 45, ou seja, 55. Então, ele estava se movendo, ele ganhou um impulso, então ele aumentou a velocidade. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, o que a gente vai começar a ver? A gente começa a ver hoje quando eu tenho uma colisão, ou seja, eu posso ter um objeto, esse objeto ele pode vir e pode se chocar com outro objeto, né? Então, no caso, eu tenho a seguinte situação. Então, existem 3 tipos de colisões. A primeira colisão é o que a gente chama de uma colisão perfeitamente elástica. Ou seja, imagina, por exemplo, se eu pegar aquelas pererecas, né? Aquelas bolinhas de pula-pula. Se eu soltar ela de uma altura de 1 metro, ela vai cair no chão e vai subir a exatos 1 metro. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a quantidade de movimento ela se conservou totalmente, ou seja, eu não perdi energia no processo. Só que não é isso que acontece. Então eu tenho o que a gente chama de um choque parcialmente elástico, ou seja, parte da energia é perdida. Então, se eu jogar ela de 1 metro, ela não vai voltar a 1 metro, ela vai voltar uns 80 centímetros. Ou seja, ela perdeu parte da energia. Já um choque inelástico é o choque onde o meu corpo gruda, ou seja, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho um movimento perfeitamente elástico, um bate no outro e cada um continua com sua velocidade. Um choque perfeitamente inelástico, um vai bater no outro e vai grudar. Então é como se eu pegasse uma bolinha e jogasse na parede e ela grudasse, tipo uma geleca, algo do tipo. Então acontece que essa colisão a gente consegue calcular através do coeficiente de restituição. Ele nada mais é do que uma proporção de o quanto de energia eu estou utilizando no meu sistema. Ou seja, o quanto de energia eu estou conservando no meu sistema. Tudo bem? Então, basicamente, eu tenho ali que um choque perfeitamente elástico, ele vai ter um coeficiente de restituição zero, inelástico, zero, perfeitamente elástico vai ser entre 0 e 1, e perfeitamente elástico, parcialmente elástico entre 0 e 1, perfeitamente elástico igual a 1. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu coeficiente de restituição ele é calculado pela variação da energia, ou seja, é o quanto que eu tenho de energia depois menos o quanto eu tenho de energia antes. Então, o meu coeficiente seria exatamente a variação da velocidade depois dividido pela variação da velocidade antes. Essa é a ideia do meu coeficiente de restituição. Então vamos lá, lembrando que esse cara aqui é em módulo, ou seja, eu sempre vou ter um valor positivo. Então deixa eu botar aqui na minha equação. O que é um módulo? O módulo nada mais é um valor que eu sempre vou colocar ele positivo, independente do que seja. E o módulo é representado por esses tracinhos aqui, ó.
Então, fazendo aqui o valor, vou aproveitar e vou colocar todo mundo antes. Então vamos lá. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Uma bola é lançada verticalmente com velocidade v sobre outra, parada idêntica e que esta aproxima uma parede. Os choques são perfeitamente elásticos e frontais e ocorrem no plano horizontal sem atrito. Então ele pede primeiro, quantos choques ocorrem no fenômeno? Descreva o movimento. Então o que vai acontecer? A primeira bolinha ela vai bater na segunda, e aí o que vai acontecer? A segunda ela vai vir e vai voltar e vai bater nele. Então o primeiro choque vai ocorrer entre 1 e 2. Bateu aqui em 1 e bateu no 2. O segundo choque vai ocorrer com 2 e a parede. Então vou ter um choque entre ele e a parede. O terceiro choque vai ser quando a bolinha voltar. Então eu fiz isso aqui, ó. Bateu, a bolinha bateu e a bolinha voltou. Então eu tenho 3 tipos de colisões. Tudo bem? E ele pergunta quais são, após os choques, a velocidade da bolinha, justamente. Então como que a gente calcula a velocidade da bolinha? Ele deu aqui os dados para a gente, ó. No caso aqui, ó, ele forneceu os dados para a gente. Então ele diz o seguinte, na verdade é outra questão. Aqui, ó, considerando que 1 fica parado, a velocidade de 2 será v1. Após a colisão de 2, a velocidade será menos v1 e assim sucessivamente. Então, como é uma colisão perfeitamente elástica, ele transfere energia para o outro. Né? Então, a velocidade é exatamente a velocidade inicial. Então, vamos ao conceito aqui de uma questão. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais chata, mas não tem problema não, que as questões de casa, elas são mais tranquilas. Ou quase. Mas a gente faz junto, não tem problema não. Então, considera aqui, ó. A esfera A possui uma massa MA e a esfera B possui uma massa MB, 0,5 e 3. A velocidade de A no instante da colisão VA é 12 e de B no mesmo instante é 1. Então, uma está com 12 e outra está com 1. A superfície de apoio é horizontal e sem atrito, o choque é frontal e perfeitamente elástico. Determine as novas velocidades entre A e B. Então, o que acontece? A bolinha A e a bolinha B vão se chocar e ele quer saber exatamente qual vai ser a velocidade deles depois. Como que eu vou calcular isso? Primeiro que eu vou utilizar a minha equação da quantidade de movimento normal. Então, a colisão que eu tenho antes é igual à colisão que eu tenho depois. Eu tenho A antes, B antes, A depois, B depois. Então, MAVA, MBVB, MAVA, MBV, tudo normal. E antes ele tem uma velocidade de 12, ó, ele está se movendo para a direita. Depois ele tem uma velocidade de menos 1, porque ele está se movendo para a esquerda. Isso vai ser igual à velocidade A e velocidade B, que eu não sei quem são. Resolvendo essa equação aqui, ó, aqui vai dar 6, aqui vai dar menos 3, eu obtenho uma equação. Só que eu não sei quem é VA nem quem é VB. Como que eu vou calcular esse cara? Como ele fala que é uma colisão perfeitamente elástica, eu consigo calcular esse cara através desse carinha aqui depois, ó. Eu sei que a velocidade de A e B é um menos o outro, porque eles estão na mesma direção. E aqui, ó, como eu estou fazendo um menos o outro, é como se eu estivesse fazendo menos 1, menos 12. E menos 12, né? E esse cara vai dar 13. Lembra que o valor é sempre positivo. Então, eu passo o 13 para cá, ou seja, obtive uma equação. Obtive outra equação, eu consigo relacionar esses caras e obter as velocidades tudo direitinho. Então, como eu fiz a conta e disse que esse cara tem uma velocidade negativa, ou seja, eu achei que a bolinha A estava para a direita, mas na verdade não é isso, era o contrário, a bolinha B estava para a esquerda. Então, isso é só uma indicação contrária. Tudo bem? Então, o que acontece? Aqui eu tenho mais uma questão, só para a gente terminar. Então, vamos lá. Um vagão de 10 toneladas desloca-se com 0,9 sobre os trilhos horizontais, chocando-se com outro vagão e de 20 toneladas de repouso e com um freio solto. Sem uma colisão, os dois vagões ficam engastados, ou seja, um junta com o outro.
Determine a velocidade após a colisão e o decréscimo de energia resultante na colisão. Então, o que acontece? Se eu for analisar a quantidade de movimento, um deles está parado, que é o A, e o B está em movimento, com 0,9. Negativo, porque ele está para a esquerda. Como ambos têm a velocidade igual, então o V dos dois é o mesmo. Passando esse cara dividindo, eu vou ter ali uma velocidade de 0,3. O que eu fiz aqui? Eu apenas calculei a energia desses caras. Mas nesse caso aqui não precisa calcular. Só isso já está bom. Só calcular a velocidade está mais do que bom. Porque a gente ainda não viu a parte de energia, né? A gente vai ver futuramente depois. Então, para casa, a gente tem um exemplo como esse. Ele é bem parecido com a outra questão. E nós temos outro exemplo aqui para ser resolvido. Tudo bem? Bem parecido. Na próxima aula, a gente só corrige os exercícios. Tudo bem? Né? Para tirar qualquer possível dúvida. Certo, gente? Então, a gente termina a nossa aula por aqui e até a próxima. Falou!